Boa tarde, queridos. Vamos começar aqui mais essa aula, hoje com JavaScript, onde nossa agenda vai ficar por conta simplesmente desses 5 tópicos, onde nós iremos ver, aplicando JavaScript ao HTML, variáveis, operadores, controle de fluxo e objetos. Sigo a mesma metodologia, ou seja, se vocês tiverem dúvida durante a aula, pode perguntar. Se sentir dificuldade, pode perguntar como é que se faz, não tem problema, não tenha vergonha, certo? A gente vai tentando acompanhar o máximo que vocês tentam fazer e que tentam aprender aqui. A ideia aqui é que vocês saiam pelo menos com a noção do que seria. Infelizmente não tem como a gente sair com prática de tudo, né? Mas pelo menos a noção de pegar um código JavaScript e dar uma olhada e eu sei o que isso faz. Se realmente é o que era para ser feito lá naquele código, nós já não podemos fazer. Mas vocês entenderem como é que funciona a coisa, né? Funciona. Interessante esse negócio do coisa, né? Tudo que a gente não, vamos dizer, não atribui nada, a gente chama de coisa, né? A coisa. Pega essa coisa aí, quando você não lembra mais o nome, né? Aí fica, não, fulano, aquela coisa lá, aquele coisado, né? Hoje você está meio coisado. Então, usando o termo coisa, né? Vocês entenderam o que a coisa faz, ou seja, o que o código faz, o que ele vai retornar para vocês, sendo lá de qualquer página que vocês tenham em mãos. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos dar o nosso hello, né? Vamos todo mundo, é engraçado demais como a gente vê e aprende no dia a dia. Tem algumas pessoas que olham assim e dizem, estou emocionado. Estou emocionado. Ué, o que foi? Foi meu primeiro Hello World. Hello World no meu JavaScript. Então vou para o meu primeiro código. Lucas, eu posso deixar para o final, na nossa última aula, mostrar em termos como é a questão da hospedagem. Posso falar assim, não tem problema nenhum. Não é o foco, mas eu posso separar uma partezinha lá para mostrar como é que se hospeda. Tá certo? Vamos lá, vamos seguindo. Então, como eu disse a vocês, vocês aprenderam com o professor Alan como criar uma página em HTML e o CSS, que nada mais, nada menos que é a maquiagem, né? Dá a cara bonita à página. Aí eu vou alertar vocês que é um dito, né? É um dito na parte de computação que muita gente diz o quê? Quem é bom programador é horrível no design. Então, vamos lá, eu sigo a mesma ideologia. Eu faço questão dessa ideologia. Eu boto fé nessa ideologia porque eu não vou mentir. Eu programo muito bem, mas minhas páginas, quando eu faço, não vou mentir, eu não gosto. Eu não gosto, eu não sou excelente designer, não. Eu não faço muito bem o design. Então, vocês teoricamente... Opa, Lucas. Ia falar, Lucas? É complicado, é complicado. Assim, existe um termo que aí eu já vou abrir mão para a gente comentar agora, que é o seguinte, ó. Eu acho que o Alan comentou que no caso, na parte de web, existe um termo chamado full stack. Alguém aqui conhece o termo full stack? Ó, o Lucas não conhece. Ninguém já ouviu falar lendo por aí, vendo nas páginas. Seja um desenvolvedor full stack. Poxa, vocês são bastante iniciantes, né? É brincando. Na realidade, assim, mas se vocês se interessarem mesmo na parte de desenvolvimento web e procurarem, não estou aqui dizendo nada demais, não. Assim, que vocês não sabem. Teoricamente, como vocês fazem parte do ensino médio, a preocupação de vocês agora é o final do ano passar no Enem, né? Eu acho que alguns vão fazer Enem aqui, né? Então vamos lá, seguindo. O full stack, na realidade, para quem entra no desenvolvimento web, o full stack é aquela pessoa que sabe tanto do designer quanto da parte de trás do código, que é a que a gente chama de back-end, que é a parte que cuida de, vamos dizer, da programação em si, juntamente com o banco de dados. Aí, se você domina tudo, aí você é chamado de desenvolvedor full stack. Tem muito dessas questões hoje. Eu sou desenvolvedor full stack, sou desenvolvedor full stack.
Quando você abre a boca e diz que é desenvolvedor full stack, se espera que você seja bom designer e seja bom programador de back-end, né? Que é a parte de comunicação, principalmente com o banco de dados. Quando você só sabe muito de design, só enfeitar as páginas em si, aí você é chamado de desenvolvedor front-end. Quando você não já sabe muito da parte de front-end, cuida mais na parte de regra de negócio e comunicação com o banco de dados, aí você já é chamado de desenvolvedor back-end. Assim, no mundo globalizado de hoje, eu não vou mentir para vocês, o interessante não é que vocês sejam desenvolvedor full stack, mas vamos dizer, eu sou bom desenvolvedor front-end. É interessante que vocês tenham pelo menos uma noção do como é que acontecem as coisas por baixo, na regra de negócio. Tenha pelo menos a noção. E também do contrário, se você se acha mais desenvolvedor back-end, que só sabe mais da parte da regra de negócio, de programação bruta mesmo, próximo do servidor, onde faz conexão com os bancos de dados, com os dados lá, é interessante você ter uma noção do front-end para que consiga fazer a interação melhor entre as páginas. Por que eu digo isso? Porque assim, se porventura algum de vocês futuramente chegarem a trabalhar numa empresa nessa parte de desenvolvimento web, muitas das vezes acontece que quem desenvolve a parte de front é outra pessoa, ou se você é de front, quem desenvolve o back-end é outra pessoa. Então, no final das contas, vai ser muito difícil você saber pegar um projeto sozinho. Então, vale a dica aí para que vocês sigam e vejam esse detalhe. Então, como o nosso curso frisa muito a parte do front, né? A parte do back seria um outro curso bastante interessante que poderia usar outras linguagens, mas é full stack, então pronto, show de bola. Você é full stack, show de bola, Lucas. Então vamos lá. Aqui, como é mais a parte do front, vamos a uma parte do front interessante que é a parte do JavaScript. Como eu tenho aí no dito, o objetivo dele é implementar e melhorar a interação da página com o usuário. A partir do momento que você começa a colocar uma dinamicidade, começa a colocar reações nas páginas que você desenvolve, você está acrescentando JavaScript. Porque HTML hoje não tem tanta, assim, eu digo hoje porque existem algumas tagzinhas que dão alguns efeitos. Mas tirando isso, HTML não oferece dinâmica. O CSS não é vamos dizer, o foco. Não é o foco do CSS da dinamicidade. É só melhoria no design, né, no estilo. Então é o JavaScript que vai dar a dinâmica da página. Ou seja, você clicar, botar a sua data de nascimento, ele calcular a sua idade automaticamente. Você abrir, por exemplo, um campo lá para digitar uma data e ele aparecer um formuláriozinho. Um calendário todo pronto, todo enfeitado. É um JavaScript da vida que vai lhe ofertar. Tá certo? Então o foco dele é melhorar essa dinâmica da página. Então vamos lá. Primeiro ponto que vocês vão trabalhar hoje comigo é o seguinte: a ferramenta online que nós iremos utilizar. Primeiro detalhe, na nossa ferramenta online, eu espero que vocês já tenham acessado a página lá da nossa a sala de aula do Classroom. Se vocês não acessarem, a nossa ferramenta será essa daqui. Vou colocar aqui, jesfiedler.net. Achei essa um pouquinho mais completa, mais interessante para se trabalhar. Essa daqui, certo? Funciona em qualquer browser, então vocês podem abrir no celular de vocês, quem estiver assistindo a aula pelo celular, e quem estiver assistindo a aula pelo notebook ou computador, é só acessar esse endereço aqui, tem lá na nossa sala, tá ok? Qualquer coisa ir lá, só dá um clique. Eu espero que vocês façam isso agora. Já resolveram? Já ligaram? Já tá pronto? Posso seguir? Todo mundo já abriu a página? Mano no chat. Rapaz, nem colou, rapaz, para alguém chegar e dizer, eita, parece que o professor travou. É esse link aqui,
Tem lá na nossa aula lá, certo? Na nossa sala do Classroom. Então vamos lá, ó. Nada, Lucas. Então vamos lá. Ó, a nossa ferramenta em si possui alguns campos só para que vocês conheçam, certo? Alguns campos que eu vou mencionar aqui. A nossa barrinha aqui, que eu vou dizer barra de menu, né? É o nosso menu. Run, para executar o código que você irá colocar. Save, se você quiser colocar. E colaborar, se você puxar esse código de alguém que já esteja na plataforma e queira colaborar no código, né? Ela é gratuita, essa plataforma ela é gratuita. Provavelmente tem a parte paga, eu não me interessei em procurar, porque o intuito aqui era procurar ferramentas free para vocês, então não tive o intuito de procurar. Sim, aí continuando. Aqui temos a parte do HTML. Vamos seguir aqui. Deixa eu focar aqui. Ó, temos a parte do HTML. Nessa parte aqui do HTML, todo o código HTML será colocado aqui. Então, nenhum outro, como vocês podem perceber. Por quê? Numa outra parte eu tenho o lado exclusivo para se colocar o JavaScript, né? Então, ele vai funcionar de uma forma externa. Aqui eu coloco o meu JavaScript. E tenho aqui uma parte para colocar o CSS. Então, os campos que vocês já trabalharam, teoricamente, aqui, foi o HTML e o CSS. Nosso JavaScript vai ser colocado aqui. E tem um campo que eu não coloquei, não mencionei, mas é interessante, nós iremos utilizar nessa aula. É esse campo aqui, ó. Já tá. Console. Ele fica minimizado, mas se a gente der um clique em cima dele, ele abre. Vou mostrar aqui a vocês como é que funciona. Ó, o meu já estava... Deixa eu ver, minimizar. Pronto, tá aqui, ó. Clico nele, ele já abre. Tem um detalhe bastante interessante que é o seguinte, pessoal. Aqui é uma ferramenta já pronta para você sair desenvolvendo os seus códigos. Se não desenvolver, mas pelo menos testar. Tem uma coisa interessante, é o seguinte. Quando você desenvolve um código, principalmente um web, não existe ferramentas, vamos dizer assim, free, de graça, que sejam robustas ao ponto de fazer o que a gente chama de debugar, que é fazer o debug. O debug, na realidade, é você acompanhar a execução do código passo a passo, linha por linha. Não existe muitas ferramentas que façam isto, certo? Não existe. Se existir, não as conheço e provavelmente sejam pagas, né? E vocês sabem, quanto mais robusta a ferramenta, mais o pessoal cai em cima para que você pague. Então, free mesmo não existe. Então, o que nós desenvolvedores fazemos muito para testar os nossos códigos? Vou abrir aqui só a página inicial do meu navegador. Só isso aqui. Eu quero saber como é que está a execução do meu código. Eu tenho duas formas de fazer isso. Primeiro, eu posso apertar a tecla F12 do computador, do teclado lá. Ele vai abrir aqui, ó, meu console. Certo? Meu console. Se eu não aperto F12, eu clico com direito e vou nessa opção aqui embaixo, ó, inspecionar. O inspecionar é até mais interessante. Por quê? De primeiro modo. Porque ele mostra aqui tudo que você já tem nessa página aqui, ó. E o interessante é que você vai passando, ó, ele vai mostrando o que tem, ó, na página, tá vendo? Você vai desenvolvendo, é assim que a gente testa, ó. Ele já está dizendo como é que essa parte do logo do Google foi planejada. Mas nada mais, nada menos, se eu quiser ver a execução do código também, eu tenho aqui o console. Tá certo? Alguma dúvida aí da nossa ferramenta? Dessa ferramenta que a gente irá utilizar? Alguém aqui não conseguiu acessar a ferramenta? Que já deu certo. Pronto, se alguém não conseguiu acessar, se manifeste, ou cala-se para sempre, ou vamos seguir em frente. Ou senão levanta o braço.
Renato, deu certo, Lucas deu certo. Eu vi Tiago entrando, me lembro de Tiago, Tiago participou ativamente na aula passada. Cadê Tiago? Yasmin deu certo. Deixa eu procurar. Olha aí, Tiago. Tiago conseguiu acessar? Então, show de bola. Partiremos para continuar a nossa aula. Então, vamos lá. Então, essa é a nossa ferramenta que nós iremos utilizar. Qualquer coisa eu vou pedir que vocês utilizem durante a aula e vou mostrar algumas coisas aqui para vocês. Então, vamos seguir aqui. Então, vamos começar a aplicar o nosso JavaScript nas nossas páginas. Detalhe, eu também já coloquei na sala de vocês um modelo, um arquivo padrão, um index.html com uma coisa simples mesmo, nada de muito rebuscado, só para que vocês tenham colocar isso aí. Ok, Carol. Quem é que está assistindo aula com Carol? Que ela colocou aqui no grupo, que eu vi agora. Pronto, beleza. Porque aí eu não vi, né? Eu não vi lá a mensagem, eu deixei só aberto o WhatsApp. Então vamos lá. Eu coloquei lá esse arquivo .index. Se vocês quiserem baixar e colocar aí no navegador de vocês, tal, fique à vontade. Então vamos lá. Vamos começar aqui. O JavaScript ele pode ser adicionado na página de duas maneiras. A primeira maneira é de forma interna e a outra maneira é de forma externa. Então, a forma interna é bem simples. Eu faço o quê? Eu chego lá na página, abro a tag script. Quando pega a tag script, o navegador já subentende que ali eu tenho um JavaScript para ser colocado. Coloco o código JavaScript, certo? Coloco o código JavaScript e fecho a tag. Lembrando, tem um detalhe bem simples. O HTML, ele teoricamente ele vai rodar para você se você esquecer de fechar a tag. Teoricamente ele vai rodar. Em algum canto ele vai dar erro, mas teoricamente até onde estava ali ele vai rodar. Quando a gente utiliza uma formação, que é, no caso, você aplicar um padrão ao HTML, é o XHTML, quando você acrescenta XML e HTML, se você fizer uma página nesse estilo, colocar a extensão, só basta que você faça isso aqui, ó, na extensão do arquivo. Você colocar, por exemplo, index, .xhtml. Aqui eu estou aplicando um padrão no HTML. Não, Renato, ainda não. Calma, ainda vou aperrear o juízo de vocês, já. Eu chego lá. Então vamos lá. Se eu colocar index.xhtml, se eu colocar isso, eu obrigo a toda vez que você abre uma tag a fechá-la. Então nesse caso aqui, abrir a tag script, se eu não fechar essa tag, vai dar problema. Então, eu tenho que colocar, tá certo? Então, essa é a forma interna. Onde é que eu coloco isso aqui? Posso colocar em dois cantos. Dentro do header, né? Dentro do cabeçalho, no header do HTML, ou no body, ou no body, como diz o Matuto, né? No body, ou no body ou no header. No body, lá no body, na realidade, vai acontecer uma coisa bem interessante que vocês têm que pensar. Dizer assim, mas Gustavo, como é que acontece o processo de execução de uma página? Quando eu abro lá, por exemplo, o ifpb.edu.br, o que acontece? Vai acontecer bem simples. Ele vai começar sequencialmente. Header, body, nessa sequência. Se no header eu coloco o JavaScript, o que ele vai fazer? Ele vai executar o JavaScript para depois abrir a página. Se eu coloco o JavaScript no body, ele executa o header, o cabeçalho, abre a página, por último executa o JavaScript. Qual é a melhor forma? Não existe assim. Teoricamente não existe a melhor forma.
O que normalmente a gente faz é colocar no body, lá no finalzinho do body, para quê? Para que depois que a página esteja toda carregada, eu execute o JavaScript, que são as ações que eu quero que execute, certo? Então pense direitinho, porque se eu preciso que algo seja executado antes de carregar a página, aí eu jogo lá no header. Boto lá no header o JavaScript, ele executa e abre a página. Se eu quero que isso execute só depois, aí você bota o código todinho no finalzinho dentro do body, você coloca o JavaScript. Então isso aqui pode aparecer ou no header ou se não no finalzinho do body. Tem outra maneira bem simples, é o seguinte: eu colocar isso aqui num arquivo separado, por exemplo, esse script aqui, que é simplesmente isso aqui, num arquivo separado, salvar com a extensão .js, né, que é .js, de JavaScript, .js, e eu faço a importação do código dentro do HTML. Como eu disse, assim no momento que eu boto script, o navegador já subentende que eu estou querendo puxar um JavaScript. Só que aqui, esse script aqui não está dentro do próprio HTML. Está num arquivo que eu chamei de script.js. Então vamos lá, por exemplo, eu vou pegar lá o nosso código. Deixa eu pegar aqui o nosso código para a gente poder visualizar. Já tenho ele aqui pronto, deixa eu dar uma copiadinha bem rápida para a gente não perder muito tempo. Cadê a nossa ferramenta? Aqui. Ó, eu tenho aqui o código, acho que os três camadas, né? O HTML, CSS e o JavaScript. Vou jogar o HTML aqui, certo? Jogo esse HTML dessa maneira aqui. Deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto, coloquei aqui. Está o HTML. Se eu mandar executar, run, vai mostrar aqui. Não teve nada, né? Não tem nada. Mas eu vou colocar aqui, ó, H1, por exemplo. Vou colocar um Olá Mundo. Não vão se emocionar não, depois que o Olá Mundo de vocês executar não. Tá aqui, Olá Mundo. Percebam comigo que o que está acontecendo aqui. Estou executando, está mostrando aqui o resultado. E aqui embaixo, ó, o console está processando. Está mostrando o que está acontecendo aqui na minha aplicação. Então, se porventura eu chegar aqui, ó, sim, tem um detalhe. Infelizmente, essa ferramenta ela não trabalha nas duas, só vai trabalhar nas duas formas, ou seja, na inserção do script dentro do HTML ou fora. Ele só trabalha por enquanto fora, certo? Se eu digitar aqui, eu não vou conseguir executar o que está aqui dentro. Então, vamos ter calma nisso aí. Eu vou colocar aqui simplesmente um alerta no JavaScript e vou colocar a mensagem: Olá, mundo, agora eu sei JS. Fechei com ponto e vírgula. Vou mandar executar. Ele escreveu aqui para mim, ó, aquela janelinha: Olá, mundo, agora eu sei JS. Ok? E executou a página. Perguntarei eu a vocês. Executei aqui, dei OK. Quem é que veio primeiro? O JavaScript ou o HTML? HTML? Vamos ver aqui. Vamos remover a tag. Vou vamos limpar. Limpar o console. Deixa eu ver se eu consigo limpar aqui a página todinha. Vamos limpar a página toda para ver a execução. Vocês estão dizendo que é HTML. Descarta. Vou colocar o código aqui e tirar o JavaScript que tem aqui. Vou colocar o alerta. Olá, mundo, agora eu sei JS. Ponto e vírgula.
E vou colocar aqui para a gente saber que aqui é o HTML. Vamos botar um H1. Vamos colocar aqui, sim, olá mundo só. Vamos executar. Pergunto eu novamente. Vendo agora a execução limpa, quem executou primeiro? O JavaScript ou o HTML? As meninas de plantão, porque disse que menino tem para chamar a atenção que homem, viu? Então, se algum homem também souber, defenda aí, rapaz, a classe, rapaz, defenda aí, diga aí quem foi que executou primeiro. Ixi, Mariola, tá vendo? Lígia já roubou a vez, disse que foi o Java. Algum menino para discordar? Ó, o Thiago já concordou comigo, é o script, é o JavaScript aí. Mas, vamos lá. Então, você cordial, eu vou dizer. Quem respondeu primeiro foi Lígia, então, infelizmente, Lígia acertou. A mulher ganhou mais uma vez essa questão de atenção. Então, vamos seguir aqui. O que vai acontecer? Se eu percebi, Lígia percebeu, Thiago percebeu, Yasmin percebeu, e as outras pessoas que não falaram perceberam que quem executou primeiro foi o JavaScript. Observe que quando eu cliquei em Run, aqui na parte onde dá o resultado da página HTML, não aparecia nada. Não aparecia nada. E se vocês perceberem, a mensagem que está aparecendo aqui primeiramente é o quê? O que eu coloquei no JavaScript. Olá mundo, agora eu sei JS. Então, não tem aparecido ainda Olá mundo que eu botei no HTML. Portanto, essa ferramenta eu já posso dizer a vocês que ela insere aonde o JavaScript, que eu coloco aqui embaixo. Ela insere aqui no header. Certo? Ela insere nessa parte aqui. Pronto, aí ele já viu bem direitinho o que era o JavaScript. Então tem este detalhe, certo? Então provavelmente aqui essa ferramenta online ela insere o script aqui no começo, no header e não dentro do body. Tá ok? Mas tem essas duas opções aí que eu disse para vocês de inserção do JavaScript. Então vamos continuando. Então aqui, ó, eu já executei aqui com vocês, demonstrei para vocês o exemplo aí de aplicar o JavaScript, né? Então vamos seguir aqui. Aqui no caso, como eu coloquei, ó, lembrando, aqui eu coloquei essa parte aqui, eu coloquei puxando de um arquivo externo, tá certo? Puxei de um arquivo externo e essa outra aqui eu puxo de um arquivo externo, porém eu estou dentro do body. Então vamos seguir. Aqui só foi uma forma de demonstrar o seguinte, que nesse caso aqui, quando eu mostrei aquela parte da ferramenta para vocês, essa parte aqui, quando eu disse F12 ou inspecionar, aqui eu estou usando o Chrome, então ela vai chamar na realidade é o Chrome DevTools. Existe para Mozilla também. O Mozilla não é muito diferente. Quem utiliza o Mozilla no computador, no notebook. Tem para smartphone. Se alguém se interessar em baixar o smartphone, não tem problema. Tem Mozilla também para ele. No caso, o mesmo procedimento. Você pode inspecionar lá o código. Deixa eu carregar aqui no meu notebook para vocês visualizarem. Olha, eu posso pegar a página que ele vai abrir. E posso inspecionar, ó, ele vai abrir o mesmo, vamos dizer, as mesmas ferramentas para mim, depende de cada navegador só tem uma forma de mostrar, ó. Ela aqui já é um pouquinho menor, mas aí você tem como esticar, certo? Tá aqui, ó. Console está aqui também do mesmo jeito, mas ele possui as mesmas ferramentas, então fica a critério e a gosto de cada um. Então essa do Chrome se chama Chrome DevTools. E no caso, quando o console ele sempre vai aparecer aí no canto. Vamos lá, primeiro exercício que eu quero que vocês façam. Qual o tipo de inserção do código JavaScript no script abaixo?
Qual o tipo de inserção? Interno ou externo? Interno ou externo? Oi, amor. Não vai no moto, não? Estou bem ligeirinho aqui, pessoal. Mas vamos lá. Interno ou externo? Interno ou externo? Qual é a diferença de eu colocar um código JavaScript interno e um código JavaScript externo? Qual é a diferença? Alguém sabe? Alguém aprendeu até agora? Pronto, ele já não aprendeu. Mais alguém? Ó, pessoal, é o seguinte, como eu estava explicando, a diferença de você colocar interno ou externo, lembre, interno eu coloco o código dentro do próprio código HTML. Eu faço colocar todo o código lá dentro, como estava aqui, ó. Vou voltar aqui para vocês verem. Ó, deixa eu limpar aqui para que fique melhor de visualizar. Eu pego todo este código que está aqui, ó. Eu pego todo esse código que está aqui e coloco junto com HTML. Quando é externo, eu pego o código JavaScript e coloco num arquivo separado. Contanto que esse arquivo tenha um nome, ou tenha a extensão .js. Então a diferença é essa. Eles vão ser chamados ou dentro do header ou dentro do body. Não tem problema em qual local. Vai ter que ser chamado. Mesmo que você escreva. Mas você ou coloca dentro do header ou se não dentro do body. Mas a diferença é essa. Que é quando é interno, eu coloco dentro do HTML, junto com o HTML, o código. Quando é externo, eu coloco o código que eu quero executar em JavaScript num arquivo separado. Deu certo agora para entender? Então, matem a charada. Interno ou externo, o código de JavaScript está aí agora. Ele está de forma externa, pessoal. Eu estou chamando de um arquivo chamado script.js. Interno era se eu tivesse o código JavaScript aqui inscrito. Dentro da tag o quê? Script. Eu acho que aqui no exemplo, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Ó, ele está de forma externa nessa aqui. E ainda continua de forma externa. Ah, não coloquei nenhum não. Mas aqui é bem simples, ó. Seria mais ou menos se eu fizesse isso aqui, ó, de forma externa. Ou, perdão, de forma interna. Deixa eu colocar aqui na nossa ferramenta. Ó, de forma interna, seria eu fazer isso aqui, ó. Estou dentro do header, certo? De forma interna. Script. Pronto, coloquei aqui, ó. Criei as duas tags, certo? Eu vou colocar alert. Olá. Olá, mundo. Agora eu sei JS. Fechei, pronto. Aqui é de forma interna, ou seja, o código eu tive que digitar junto com o HTML. Quando não é interno, eu faço simplesmente chamar o arquivo como está sendo chamado aqui, ó. Eu chamo um arquivo que está fora, está em um outro local, não está dentro, não está junto ao HTML.
A única coisa que está junto ao HTML é a chamada, ou seja, eu estou dizendo a ele, ó, coloque aqui o código que está dentro deste arquivo. Quando eu faço isso aqui, eu estou dizendo isso. Ó, coloque o script, né, que está dentro desse arquivo neste local. Agora, ligou? Deu para entender tudo? Então, show de bola! Vocês são top. Vamos seguir. Então, vamos entrar agora em variáveis, né? Vamos entrar em variáveis e ver o que dá para se fazer. Variáveis é o seguinte. Eu tenho que me ligar logo de cara. Eu quero uma variável, então eu tenho que usar a palavra var. Né? Não é o var do futebol, não, mas é o var. Tem que usar o var. O var, eu estou dizendo que eu quero fazer uma variável. Essa variável, ela é do tipo numérica, ela pode ser do tipo string, que é texto, ela pode ser tipo booleano, que é verdadeiro ou falso. E o JavaScript existe uma peculiaridade que é o seguinte, eu posso também dizer que é null, vazio, null significa vazio, ou undefined, que é no caso não definido. Só que o JavaScript tem uma coisa que é bastante interessante, que é o quê? Ela é atipificada as variáveis. Como assim? Ele, na realidade, ele trata que uma variável, o tipo dela é definido pelo que ela recebe. É o que a gente chama de coerção, certo? É o processo de coerção. Ou seja, eu forço, eu estou forçando. O JavaScript vai forçar. Como assim? Se porventura eu colocasse que aqui eu tenho uma variável var, aqui, nosso var, e digo que a variável se chama i, e eu digo que aqui eu tenho um a. Que tipo de variável seria essa? Numérico, string, booleano ou valor null ou undefined? Se eu digo var i igual a... Opa, ainda coloquei, falta aqui só as aspasinhas. Vou botar. Aqui eu tenho o quê? Um número, um string, um booleano. Opa, Tiago. Aqui é o quê? É um número, um texto, um verdadeiro ou falso, nulo ou undefined. Que na realidade eu estou tendo um texto, pessoal. Apesar de ser só uma letra, ele está tendo um texto. Então ele é do tipo string, essa variável i. Mas eu não defini, eu não disse que era string. Eu forcei a ser string. Por quê? Como eu não defini, eu coloquei que ele recebia um valor a. Então o JavaScript vai subentender que o i é uma variável do tipo string, do tipo texto. Beleza? É o processo que a gente chama de coerção. Que você força, o JavaScript ele força, de acordo com o que ele recebe, ele força aquela variável ser daquele tipo. E você não é obrigado e você não vai declarar dizendo o i, botar var, string i. Não, você não vai colocar isso. Você vai colocar que normalmente a gente coloca var, que é para dizer que aqui eu tenho uma variável, i, que é o nome dessa variável, que a gente chama identificador. O identificador tem que ter. E o igual, que é para dizer que eu estou recebendo um valor, que é o que a gente chama, estou atribuindo um valor. E que valor é esse? Eu coloquei aqui o a, aqui eu estou dizendo que é string. Então, vamos seguir. As variáveis não são tipadas, né? Como eu disse a você não precisa definir o tipo. Usa o escopo léxico, ou seja, o que eu mostrei para vocês, ele força a variável de acordo com o que você está colocando. Por exemplo, vamos de novo. Eu coloco aqui var e vou botar o mesmo i. Só que agora eu digo que i recebe 1, o número 1.
Então, que tipo de variável é essa? Ela é de que tipo? Numérico, string, booleano, null ou undefined? Agora já é numérico. É numérico. Se eu colocasse no mesmo código, botasse o mesmo i, no mesmo código, botasse o mesmo i e colocasse aqui o a, como eu já tinha feito, né? E depois eu colocasse o i. Ela seria o quê? Tô só me embolando a cabeça. Tô só apertando o juiz de vocês. Undefined não. Undefined não. Vou mostrar como é que é undefined. Tô só colocando na cabeça de vocês. Eu tô dizendo o seguinte. Eu não, vamos dizer, eu escrevi primeiramente var i é igual a, ou recebe a, perdão. Aí lá no meio do código eu botei var i recebe 1. Aí var é o que na realidade? É um número, é um texto, é um verdadeiro ou falso, que é um booleano, é um null ou undefined, não definido. Então você pode dizer, também, Gustavo, você já está querendo forçar a barra, né? Que a gente saiba de tudo assim, né? Não, na realidade é o seguinte, como o JavaScript ele trabalha com coerção, ou seja, você impõe o tipo para aquela variável, aqui eu estou impondo que primeiramente ele é é um string, é um texto. E depois eu estou impondo que é um número. Então, enquanto não aparecer essa linha aqui de baixo, o código Java ele interpreta isso aqui como texto. Depois que eu botar essa linha aqui de baixo, aí ele interpreta que o i agora é um número. Deu para entender agora? Ele força de acordo com o que vai aparecendo. Beleza? Pronto, então vamos lá. As variáveis globais, toda e qualquer variável que você cria assim, vamos dizer, solta no código, a gente diz que o escopo dela é global. Eu posso puxá-la de qualquer canto para poder usar. Se eu, qualquer canto que eu escrever vá, por exemplo, vai o nome da variável, eu digo que ela é global. Quando eu digo variável de função, eu crio uma função e o que tem lá dentro é uma variável só que pertence àquela função, não pertence a mais ninguém, eu não posso usar ela em qualquer outro local. Então vamos ver o que é que eu consigo utilizar com as variáveis, né? Vamos ver o que eu consigo fazer com elas. Para isso, para eu poder mexer com as variáveis, eu tenho 4 formas de fazer isso. É usando os operadores aritméticos, que você já conhece, que é a soma, a subtração, multiplicação, divisão, o módulo. É utilizando a atribuição, que aqui no caso nós estamos atribuindo, quando eu recebo só o igual, é a atribuição simples. Tem atribuição com incremento, decremento, multiplicação, divisão, módulo, só incremento, só decremento. E eu tenho o relacional, que é o que? Igual, diferente, menor que, menor igual, maior que, maior igual. E eu tenho os lógicos que eu utilizo, que é o i, né? O e, que vocês aprenderam na aula passada, o e. E esse aqui que representa o ou. Certo? Então, o i e o ou estão representados aqui. Vamos começar pelo operador aritmético. O aritmético é simples, você já conhece. Soma, subtração, multiplicação, divisão e módulo. Só que tem que tomar cuidado, que vocês têm que lembrar o quê? Que o módulo, na realidade que eu estou falando aqui, que assim, na matemática, o professorzinho lá de matemática, quando pensa, né, eu digo, vou ensinar módulo. Aí ele coloca para vocês. Agora lá, Gustavo, fazer o teste. Vamos ver se o professor de matemática está comendo o juízo de vocês mesmo. Qual é o módulo de menos 3?
O módulo de menos 3, pessoal. Sério, meu povo. Não mata o professor de vergonha de vocês, não. Viu? Não mata o professor de matemática de vocês de vergonha, não. Ou como diz a história, não mata o professor de matemática com a faca da cozinha, não. Aquela faquinha de serra, não. Viu? Qual o módulo de menos 3? E Gustavo espera. E Gustavo espera. Minha nossa senhora, eu vou ter que entrar em contato com o professor de matemática de vocês. Pô. Não. Ainda não vi a resposta certa. Meu povo. Eu vou dizer o seguinte: quem chegou mais perto foi Renato agora. Quem chegou mais perto foi Renato. Não vou mentir. Eu vou dizer mais perto porque é o seguinte, ó. Eita, o módulo de menos 3, a gente diz que é o seguinte, é um número sem sinal. É por isso que eu estou dizendo que Renato chegou mais perto, porque assim, se você olhar é o 3 positivo. Mas não assim, o termo correto é o número sem o sinal, certo? É sem um sinal. Então, quando eu digo módulo de menos 3, é 3. E se eu disser qual é o módulo de 3 na matemática, é 3. É o número sem o sinal. Tá certo? Oi. Não cola não, não cola não. Terceiro ano já era pra vocês terem comido o professor de matemática, já ter comido o juiz de vocês. Ai, ai. Ave Maria. No meu ano comeu o meu juiz de brincadeira. Então vamos lá. Então, matematicamente é isso. Só que aqui na programação não é isso. Módulo, eu quero dizer que a divisão entre dois números eu quero saber o resto. Por exemplo, 4 módulo ou mod 3. Qual é o resto da divisão aqui de 4 por 3? 1. Então, o módulo aqui, na realidade, eu envolvo dois números e o resto da divisão é o que é o módulo. É um módulo. Diferentemente aqui, ó. Diferentemente aqui. Se eu digo divisão e coloco 4 dividido por 3, eu quero saber o resultado. Quanto é 4 dividido por 3? Qual o resultado dessa divisão? Pode usar a calculadora, meu povo. Ave Maria, minha nossa senhora. Tenho vergonha não, não estou vendo não. 4 por 3 dá uma dízima periódica, né? 1,3333 até o final, né? Então vamos lá. 4 por 3, pronto, beleza. Na realidade, o valor de 4 por 3, na programação, é só 1. Ele não vê as casas decimais, não. Só se você colocar, tá certo? Mas o resultado para ele é só 1, certo? Não é ele pegar as casas decimais, não. Contanto que você configure que apareça as casas decimais. Mas se você colocar isso aqui, ó, 4 dividido por 3, ele vai dizer que é 1. É o resultado. Mas 4 mod 3 é quanto sobra, é o resto. Por exemplo, se eu colocar aqui 4 mod 2, 4 módulo 2, é igual a quanto? É igual a 0. Então, escreveu errado. O 0 ficou parecendo mais um nó. Certo? Então, 4 mod 2 é 0, porque dá exato, não sobra nada.
Entenderam a diferença entre divisão e módulo na programação? Mais ou menos isso aí. Mais ou menos essa questão, né? Mais ou menos essa questão de sobrar 1. Então, se vocês entenderam, então quanto é 4 dividido por 2? Aí, pronto. Peguei, dá certo mesmo, é 2. O dividido ele dá o resultado. Então, vamos seguir aqui, ó. Tá aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Vá, 1 mais 1, 1 mais 1 ele vai no caso dar 2, 3 vezes 2, 6, 4 dividido por 2 dá 2, 6 mod 5 dá 1, né, porque sobra 1. Aqui eu só fiz o que? Vá x recebe 7. Aí eu boto 7 é igual a 7 mais 1 vezes 2. Aí aqui eu vou perguntar a vocês. Perguntar a vocês. Quem resolve primeiro? Ele resolve primeiro o quê? Vai resolver a multiplicação, certo? Vai resolver a multiplicação. Então, ele segue ainda a mesma ordem de procedência como a gente tinha visto lá em algoritmo. Divide, multiplica, por último soma ou subtrai. E vai pelos parênteses. Resolve primeiro o que está dentro do parênteses, depois vai para o que está fora do parênteses. Beleza? Então, aqui somar algumas expressões, vocês olhem com calma depois. Vamos lá. Uma parte de texto, né? Concatenação. O que é concatenar em programação? Eu estou dizendo juntar. Concatenar, estou querendo que junte. Então, em programação, vamos dizer, no caso, eu uso um artifício de um caractere especial, que é o mais. Então, o mais, além de servir para somar, ele também serve para concatenar, para juntar. Como é que eu sei se ele vai somar ou vai concatenar? Se você bota dois números e bota o mais no meio, subtende que vai somar. Se você pega dois textos e bota o mais no meio, ele vai juntar. Se eu pego um texto, boto o mais e coloco o número, ele vai juntar. Se eu pego um número, boto o mais e coloco um texto, por enquanto ele vai juntar. Então, a concatenação é só juntar os textos. Vamos lá. Então, eu trouxe aqui como exemplo para vocês, eu trouxe uma variável S1 recebe Marcelo, S2 recebe um espaço e S3 recebo Martins. Fiz a concatenação, criei uma variável var S4 e digo, ó, S1 mais S2 mais S3. Ele no final vai escrever isso aqui, ó. Marcelo espaço Martins. Pensando nisso, eu trouxe para vocês, se vocês entenderam. Lembre, ó, quando você pega uma expressão, ela sempre começa da esquerda para a direita. Sempre é da esquerda para a direita. Então, se é da esquerda para a direita, dessa forma, considere o seguinte exemplo. O que seria exibido na tela? Tenho dois alertas. Quem já tiver a ferramenta aí aberta, pode abrir lá, digita isso aí. É só duas linhas. Alerta 1 mais 2 mais 3 mais testando. Ou um outro alerta seria testando mais 1 mais 2 mais 3. O que aparece? Vou dar aí para vocês, eu acho que 5 minutos dá para vocês fazerem, tá? Acabou os 5 minutos. Vocês sabem que 5 minutos na videoaula é menos do que 5 minutos na vida real, né? Vocês sabem disso, né? Então vamos lá, sem resenha. Vocês têm aí os 5 minutos que eu vou dar para vocês fazerem aí. O que é que vai aparecer nesse primeiro alerta?
No caso, Lídia, vocês vão escrever essas duas linhas aí, só essas duas linhas, lá na ferramenta. Aí eu quero saber o que vai aparecer nessa primeira e nessa segunda. Aparece o quê? Lá na ferramentazinha, lá, vou mandar o link aqui de volta para você pegar. Digita aí lá na parte de JavaScript, deixa eu pegar aqui. Abra lá novamente a ferramenta. Digita essas duas linhas aqui. Alerte. Aí abre parênteses, 1 mais 2 mais 3 mais. Testando. Aí depois alerte. Testando. Mais 1 mais 2 mais 3. O que que aparece? O GIF do relógio nem pegou. Pronto, então vamos lá, né? Alguém conseguiu fazer nos 5 minutos? Alguém conseguiu? Se vira nos 5? Então vamos lá usar a ferramenta e ver o que vai aparecer. Vou apagar o HTML. Alerte o primeiro. 1 mais 2 mais 3 mais testando. Vou mandar executar o primeiro. Ele apareceu 6 testando. Por que ele fez isso? Porque ele somou, ele subentendeu que aqui eu tinha números para somar, somou. Quando ele viu que o próximo era um texto, então ele fez juntar o que eu já tinha somado, mais o texto testando. E do contrário, quando eu coloco testando mais 1, mais 2, mais 3. Ele colocou testando 1, 2, 3. Por quê? Porque ele agora subentendeu que aqui na realidade eu tinha um texto. E esse mais aqui é para juntar, é para concatenar. Então é por isso que ele saiu concatenando. Lembrando, como eu coloquei no exercício, ele vem sempre analisando a expressão da esquerda para a direita. Aqui, ó, ele vinha 1, mais 2, 3, mais 3, 6. Opa, aqui não é para somar, é para juntar, para concatenar. Então é por isso que ele colocou 6 concatenado com testando. Aí fez o seguinte, ó, agora eu percebi, tem um texto aí, mais, eita, então, não, se aqui é um texto, então é para eu juntar com o que vem na frente.
Então é por isso que ele subentendeu que o que tinha para frente seriam textos e não números. Deu para entender aí a diferença? Vamos lá, seguindo. Ninguém está se manifestando, o Gustavo vai seguindo. Vamos lá, as variáveis dos operadores de atribuição. Vamos atribuir agora. Atribuição é simples, é eu dizer o valor. Eu vou dizer qual é o valor daquela variável. Atribuição simples é eu botar só o igual. Atribuição composta que eu chamo é porque é o seguinte, ó. Eu faço uma operação e depois atribuo. Ah, eu quero incrementar, ou seja, eu quero somar. Então eu somo primeiro, depois atribuo. Eu quero decrementar, diminuir. Eu diminuo primeiro, depois atribuo. Eu quero multiplicar, primeiro multiplico, depois atribuo. Eu quero dividir, eu divido, depois atribuo. Quero fazer o módulo, eu faço o módulo e atribuo. Incremento eu só faço aumentar, decremento eu só faço diminuir. Então vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Aqui a parte simples, ó. Valor recebe 1, que o valor é 1. Aí eu botei valor mais 2. O que ele vai fazer? Ele vai incrementar com 2 e depois vai atribuir. Então ele vai fazer o seguinte: 1 mais o 2 dá 3. Então o valor agora passa a ser quanto? 3. Vamos para aqui agora. Se valor lembra que valor é 3. O que é que eu faço agora? Valor, decremento 1. E depois atribuo. Então eu pego 3 menos 1 dá 2. Então eu digo que valor agora vale 2. Vou pegar valor e fazer a multiplicação e atribuição. Então eu faço 2 vezes 6. 2 vezes 6 deu 12. E eu atribuo 12 ao valor. Não perca as contas. Não perca as contas. Valor vale 12 agora. Aí eu já vou fazer o seguinte, ó. Eu pego o valor, divido e depois atribuo. Então 12 dividido por 3 dá 4. E 4 eu atribuo a quem? A valor. Então o valor agora passa a ser 4. Pego eu agora e faço o seguinte. Valor, módulo, atribuição com 3. Então eu pego 4 módulo 3. Sei que 4 fazer o módulo com 3, resta 1 na divisão. Então eu digo que o valor agora só é 1. E pego o valor incremento. Então 1 mais 1, 2. Depois eu faço o valor decremento. Então eu pego 2 menos 1, dá 1. E o valor voltou a ser 1, como era no começo. Entendeu como é que funciona o processo de atribuição? Posso seguir? Amém? Ave Maria, meu povo. Antes vocês estavam dizendo pelo menos amém, né? Vamos seguir, né? Vamos em frente. Mais sério, dúvidas, alguma pergunta, algum comentário? Então vamos seguir. É igual, eu tô parecendo igual aqueles caras que faz as lives no YouTube, né? Que é falando e olhando assim pro canto, vendo o chat, que é para ver se alguém pergunta alguma coisa e responde. Mas vamos lá, vamos seguindo. Então vamos lá. Variáveis, aí vamos trabalhar agora operadores relacionais. Os operadores relacionais, na realidade, você vai ter esses aqui, esses 6. Igual, igualdade, né? Que aí é o igual, que até faltou, pessoal. Peço perdão. Perdão, Cascão. Deixa eu colocar, para não dizer que eu não fiz errado. O igual é igual. Igual, igual, certo? Igual. Diferente, menor, menor ou igual, maior e maior ou igual. São esses operadores relacionais que vocês utilizam. Para que se utiliza isso? Porque normalmente
a gente não vai viver de programação simplesmente colocando valor, fazendo soma, multiplicação, divisão. A gente vai fazer, na realidade, controlando o fluxo. Então, como é que eu controlo o fluxo? Preciso fazer testes. E teste a gente faz com alguns operadores. No caso, os operadores relacionais são os primeiros que vocês irão aprender. Na aula de algoritmo, vocês tinham esses operadores também, certo? Vocês tinham à disposição esses operadores. Eu vou fazer o seguinte, para quem ainda faltou semana passada, eu vou postar a aula de semana passada no YouTube, no meu canal, e boto o link lá para vocês assistirem. Eu faço hoje também do mesmo jeito para que vocês comparem e vejam, tá certo? Então, mas vamos seguir na aula de hoje, para quem está presente, que dou valor a quem está presente. Brincando, eu não sei a vida de cada um, tá certo? A gente tira esse horário aqui para ver presencialmente. Então, vamos seguir. Vamos lá. Aqui eu tenho, por exemplo, ó, o valor recebe 2. E essa variável t começa com falso. Aí eu faço o seguinte, ó, valor é igual a 2. Se sim, ele vai responder true. Valor é diferente de 2, ele vai responder false. Valor é menor que 2, também é false. Valor é menor ou igual a 2, true, porque valor é igual a 2, né? Valor é maior do que 1, true, porque valor é 2. E valor é maior ou igual a 1, perdão, true também, porque realmente valor é maior do que 1, né? Seguindo. Os operadores lógicos que eu trago aqui para vocês são 3, que é o E, né? A gente já viu que é do exigente, só vai ser verdadeiro se tudo for verdadeiro. E o ou só vai ser verdade, basta que a pessoa fale uma única verdade. Como eu expliquei na aula passada, eu chamei até ele de abobalhado. Por quê? Você pode dizer 1000 mentiras, mas se no meio você disse uma verdade, ele considera como verdadeiro tudo. E o não representado pela exclamação. Então a exclamação, na realidade, vai inverter o valor. Se algo deu verdadeiro, ele troca para falso. Se algo deu falso, troca para verdadeiro. Então vamos seguir. Vamos a esses exemplos aqui. Eu trouxe o seguinte, o A recebe essa função math.random e o B também recebe a mesma função math.random. Para que recebe essa função, ele vai calcular um valor aleatório, qualquer valor. E aqui eu faço os testes, certo? Aqui eu faço os testes. Dependendo do valor que ele me traga, vai sair verdadeiro ou falso. Nesse outro exemplo, mesmo processo. Só que aqui, lembrando, eu estou usando o E comercial. Estou usando o E, né? De operador lógico. Então, só vai dar verdadeiro aqui. Só vai escrever na tela verdadeiro. Se no caso que os dois derem verdadeiro. E aqui só vai dar falso, ou só vai dar vai dar verdade, bastando que qualquer um dos dois dê verdadeiro. Então, podemos fazer até esse códigozinho bem simples. Aqui só para a gente ver a execução e ver modificando. Vamos lá, nosso JavaScript aqui. var a recebe math.random var b recebe math.random e eu digo, vamos botar aqui um alerta e vamos ver só o seguinte: A vai ser maior do que 0.1 e B vai ser menor do que 0.8, por exemplo. Vou executar. True. Aconteceu do número de A, dá isso. Vou fazer aqui para que vocês vejam. Vou limpar aqui o meu console. Limpei ali o console. Para que vocês vejam, vou botar assim. console.log e vou colocar o valor de A. Vou botar assim. Valor espaço mais A e console.log. Esqueci aqui, mas vou botar valor A recebe. Pronto. Valor B recebe espaço mais B. Vamos executar e vamos acompanhar no console.
Ó, A recebeu 0,32, esse números aí, e B recebeu 0,89. Então, por isso que aqui no caso deu, deixa eu ver de novo, ó, deu true, tá dando true. Ele sempre está conseguindo, ó, certo? Sempre está conseguindo. Beleza? Então tá aqui, certo? Ele comparar. Então vamos seguindo aqui nosso processo. Então vamos lá. Existe o pré e o pós incremento e decremento, né? O que é o pós ou pré ou pós incremento ou decremento? É que depois do número, depois da variável, eu faço o incremento. Ou depois da variável é que eu faço o decremento. E tem o pré. O que eu faço? Eu primeiro incremento para depois colocar na variável. Ou primeiro decremento para depois colocar na variável. Por exemplo, aqui eu tenho o var é 10, ou seja, perdão, o i é 10. Então eu faço o quê? I 10, depois incremento. Então o i, para uma próxima execução, já passa a não ser mais 10, e sim 11. Se eu colocar aqui i e decremento, eu pego o quê? I vale 11, uma próxima execução e já não vai valer mais 11. Por quê? Não decrementou? Não diminuiu? Então vale 10 novamente. Aí aqui eu tenho um detalhe do pré-incremento. O que é que eu faço? I é 10. Aí o primeiro incremento, faço o quê? I já passa a ser 11. E que eu precisar, eu já executo o i com 11. Aqui eu já começo o quê? Eu decremento primeiro. Já faço o quê? Se i é 11, decrementando, diminuindo 1, ele passa a ser 10. E então o que eu tiver de executar agora é com 10. Deu para entender mais ou menos a diferença de incremento e decremento, meu povo? Embananei a cabeça de vocês ou não embananei? Ave Maria, mas não vai bananar não. A ideia não era essa. A ideia era que vocês entendessem. Eu brincando, vamos lá. Ó, vamos aqui. Vamos botar no pós-incremento, que é o que vem depois, certo? É o que vem depois. Vamos pegar aqui. O i, ele vale 10. Inicialmente vale 10. Então, tudo que eu executar, eu primeiro executo valendo 10. Terminei de executar o que tivesse de executar. Aí eu vou em incremento. Nesse caso, o meu i agora não vale mais 10. Depois que eu terminei de executar, depois que eu terminei de fazer minhas coisas, i agora vale o quê? Vale 11. Aí eu vou chegar para executar essa segunda linha aqui. Se eu tiver o que eu tiver de executar aqui, eu começo executando com i valendo quanto? 11. Eu executo tudo que eu tiver. Imagina se eu tivesse uma equação aí bem grande. Eu fazer toda a execução contando que i valesse 11. Terminei de executar, a última coisa que ele vai fazer é o quê? Decrementar, ou seja, diminuir o valor de i. E depois que eu terminar tudo, ele não vai valer mais 10, ou perdão, 11. Ele vai valer agora quanto? Só 10. Isso aí é o que a gente chama de pós-incremento ou decremento. Ou seja, você faz tudo, depois ou soma, ou depois ou subtrai. Quando eu tenho um pré-incremento ou pré-decremento, eu faço o seguinte. O i vale 10. Aí eu chego aqui e faço o seguinte, ó. Chego aqui e faço o seguinte. Eu incremento primeiro. Então, eu vou começar incrementando 10, ou perdão, o i. O i agora passa a ser 11. Eu executo tudo agora, i valendo 11. Pronto. Terminei tudo, não tem mais o que fazer, ó. Tem mais o que fazer. Por quê? Eu já incrementei primeiro para depois executar. Então, tudo que eu comecei executando foi com 11, porque eu incrementei primeiro para depois fazer o que eu tinha que fazer. Já quando eu tenho um decremento,
um pré-decremento, ou seja, eu começo primeiro diminuindo para depois executar alguma coisa. Aí eu faço o seguinte, ó, de vez eu começar com 11, o meu I aqui já não vai valer mais 11. Por quê? Eu vou fazer primeiro o decremento. O I vai valer agora 10. Deu para melhorar o entendimento agora? Deu certo agora, Lígia? Pronto, beleza. Mais alguém? Alguma dúvida? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Então, show de bola. Partimos. Vou entrar num termo agora que a gente já começa a fazer controle de fluxo. Que é o quê? É a parte do operador ternário. O que é o operador ternário? O operador ternário é simplesmente uma condição que você vai colocar e a partir daí, se der verdadeiro, você faz uma coisa, se der falso, você faz outra coisa. Vamos lá. Por exemplo, eu tenho aqui nota maior ou igual a 0,5, operador ternário. Se a nota for maior ou igual a 0,5, ele vai dizer aprovado. Isso aqui é quando dá verdadeiro, quando esse teste aqui dá verdadeiro. Se der falso, se a nota não for maior ou igual a 0,5, ele vai escrever o quê? Reprovado. Então, se porventura no lugar dessa nota aqui eu colocasse 0,8, aprovado ou reprovado? Zero 0,8, pessoal. Aprovado ou reprovado? Aprovado. O teste aqui dá verdadeiro, então ele vai para o aprovado. Aí está aqui, ó, o exemplo. Se eu colocar lá, ele vai me dizer o valor. Alguma dúvida no operador ternário? Vamos seguir. Vamos entrar no controle de fluxo. Estamos chegando aí, caminhando para o nosso término, nossa aula. Mas vamos lá, controle de fluxo. Primeiro controle de fluxo, que vocês já viram até na aula passada com um algoritmo, que aqui é mais ou menos a mesma ideia, só a diferença que a gente vai escrever em forma de código para JavaScript, que é o nosso if e else, né? Lá era o se, é o se e o se não. É aqui a mesma ideia. Do inglês if quer dizer o se e o else quer dizer se não ou caso contrário, né? Ele vai fazer o seguinte, verificar uma determinada condição, decidir qual bloco de instrução deve ser executado de acordo com essa condição. Eu faço aqui um exemplo. Ó. Se preço for menor do que 0, ele vai aparecer na tela, né? Você já viu que o alerta serve para aparecer aquela janelinha na tela. Vai dizer o quê? Preço do produto não pode ser negativo. Se o preço for maior do que 0, né? Se ele for maior do que 0, vai dar falso nesse teste. Se ele dá falso nesse teste, ele vai para o se não. E vai escrever na tela o quê? Produto cadastrado com sucesso. Essa primeira parte aqui é quando dá verdadeiro. E essa primeira parte aqui é quando dá falso. Pergunto eu para poder ver se vocês entenderam. Pergunto eu. Existe outra maneira de fazer esse teste aqui? Existe outra maneira? Existe, é só você fazer a inversão, né? Você de vez procurar saber se o preço é menor, né? Você pode colocar se o preço é maior e inverter as frases, né? Ele colocar se o preço for maior do que 0, ele aparecer a mensagem logo de cara, produto cadastrado com sucesso. E se o preço for menor do que 0, né? Se ele não for maior do que 0, perdão, aparecer a mensagem dizendo que o preço não pode ter número negativo. Pode se colocar maior ou igual, pode ser que o preço não vala nada, seja de graça, né? Botar 0, pode ser. Um outro controle de fluxo, nós vimos na aula passada,
é o while, né? Que no caso é o enquanto, né? Aí é necessário para repetir código, quando a gente precisar repetir código. Imagina aí se você precisar escrever na tela, por exemplo, bom dia 5 vezes. Aí tá de boa, escreve 5 vezes, bom dia. Mas imagine se fosse 100. Oi, Lucas. Fica muito repetido e fica, como a gente diz, um código muito sujo. Porque aí você, para fazer uma função, repete o código. Então eu posso utilizar o while e fazer da seguinte maneira. Crio um contador, lembre que toda vez que vocês forem utilizar o while, vocês têm que criar o contador, né? Se for utilizar nessa questão de quantidades que vocês precisem. Então, criou o contador, recebendo 0, e botei o while, contador menor do que 100, ele escreve lá no console, bom dia. E faz o quê? O incremento. Lembrando, o que ele faz? Ele chega aqui, por exemplo, com 0, ele executou tudo isso. Aí para a próxima execução, incrementa, então o contador passa a ser 1. E assim vai, até chegar até 99 aqui execuções. Tá certo? Uma outra forma de fazer isto é utilizando o quê? O for, que nós vimos lá como algoritmo para, né? O for tem uma diferença só para o while pelo fato de que no enquanto ou while, na realidade, você precisa criar um contador, você precisa ter uma condição de parada. Aqui no for, eu posso utilizar o artifício de saber a quantidade de vezes que eu preciso que repita aquilo. Basta simplesmente fazer o uso de contador. Ó. E botar já na própria descrição do for o incremento. Eu não preciso jogar aqui dentro do código. Eu faço for, var, contador, recebendo 0. Boto a condição, que é aquela condição que ele vai até menor que 100. E boto o incremento na própria descrição do for. E aqui dentro eu digo só o código que ele tem que executar. Então ele vai executar isso aí 100 vezes, certo? Vai executar 100 vezes. Tem um exercício aqui, porém, pelo andar da carruagem, vou deixar que vocês façam em casa o exercício de vocês, eu vou só explicar aqui. Que na realidade é o seguinte, é realizar a implementação de um código JavaScript que exiba a mensagem bom dia 5 vezes usando o while. Porque no nosso exemplo que nós tivemos, agora você vai fazer valendo 5 vezes usando o while. Então vamos seguir aqui. Eita, moleque, foi demais, não é isso não. Perdão, pessoal. Eita, que eu botei porra demais. Aqui já é a resposta, mas vamos lá, vamos seguir. Então eu vou entrar o seguinte, ó, pessoal. JavaScript é uma linguagem de programação orientada a objeto. O que é isso? É que ele consegue caracterizar tudo da realidade em forma de objetos, em forma de descrições do que a realidade tem. Como assim? Vamos dizer, eu quero caracterizar uma cadeira. Uma cadeira ela pode ser um objeto de programação, mas aí você vai o quê? Um objeto do tipo cadeira. Aí você pode descrever, a cadeira serve para sentar, a cadeira serve para ser arrastada. Aí como é que uma cadeira arrasta? Aí você faz o código explicando como é que vai fazer isso. Então um objeto é uma caracterização de algo da realidade. Você vai caracterizar. Bem simples. A gente poderia também fazer assim, uma coisa bem mais palpável. Ligar um carro. O carro seria o objeto. E como é que eu ligo o carro? Aí você faz um código explicando como é que se faz para ligar um carro. Em termos de programação, você poderia botar para aparecer uma mensagem na tela. Carro ligado. Se alguém clicou no botão lá para ligar o carro. Se alguém clicar no botão para desligar o carro, você pode aparecer na tela carro desligado. Mas aí você já tem feito o quê? Um código explicando como é que liga e como é que desliga. E o programa executa de acordo com o que o usuário clica. Ele vai clicando e executando. Então, o objeto é isso. É você trazer algo da realidade e fazer com que ele execute ações. Ou que ele tenha propriedades. Certo?
porque ele tem propriedades. Então tá aqui, ó, a gente fala muito que um objeto é um conjunto de propriedades que possui um valor e que este não pode ser undefined. O que é o undefined? O undefined é você chegar aqui e dizer assim, por exemplo, vá carro. Vá carro. Por exemplo, aqui eu criei a variável carro, ainda não estou dizendo que é um objeto, mas eu criei uma variável chamada carro. Eu defini alguma coisa para ela? Não defini nada. Então, se eu não definir, eu digo que o valor dela é o quê? O tipo dela é do tipo undefined, que eu não defini nada. Então, se você for pensar em fazer um objeto, você não pode botar desse jeito, porque ele não pode ser undefined. Vamos ver aqui como é que faz. Como é que eu crio um objeto? É bem simples. Não tem complicação aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Aqui um objeto do tipo vazio, um objeto vazio, sem nada. Perdão. Vá, objeto. Aí para eu dizer que eu estou criando um objeto, eu boto recebe, abre e fecha chaves e ponto e vírgula no final. Se eu quero definir as propriedades, se eu quero fazer essa definição de propriedades, eu faço um objeto da seguinte maneira. Vá, nome do objeto, recebe, abre chaves. Aí eu coloco, por exemplo, ó, sigla, IFPB, vírgula, aí eu coloquei nome, orientação ao objeto em Java e fechei com um ponto e vírgula no final e a chave aqui para não esquecer. Então essas são, de início, as duas formas que eu tenho de criar um objeto. Até aí tranquilo, como criar um objeto? Uma variável, na realidade, ela não é objeto, certo? Uma variável não é objeto, mas o objeto é dessa maneira aí, tá certo? Uma variável eu não posso colocar propriedades como eu coloquei aí, como deu o exemplo de sigla e nome. Aí aqui um exemplo, ó, como é que eu posso puxar as informações dos objetos, como é que eu posso recuperar? Você vai fazer assim, por exemplo, eu quero que apareça aqui no console, aí eu boto o quê? Eu criei a variável curso, que tem a sigla IFPB e tem a sigla nome, orientação, objeto. Maria, eu peço desculpa, porque no meu monitor, quando eu estava fazendo, essa cor ficava bacana, mas eu estou vendo que nesse outro monitor que eu estou usando, chega a estar dando dor na vista. Peço desculpa aí no slide, tá certo? Então vamos lá, ó. Eu botei para aparecer. Como é que eu queria que aparecesse a variável que tinha na variável sigla? Eu quero que apareça o que tem na variável sigla. Eu só vou colocar o nome da variável, ou perdão, o nome do objeto curso, ponto, e eu chamo a propriedade dele. Ao digo, eu quero que apareça sigla, então eu boto ponto sigla. Ele vai aparecer lá no console IFPB. Se eu quero que apareça nome, eu também posso chamar, aqui eu coloquei para aparecer do outro modo, que é o outro modo que você pode fazer. Você bota console.log, que aqui é aparecendo no console, eu chamei, ó, curso, aí eu abri e fechei colchete. E assim eu estou chamando que aparece em sigla também, do mesmo jeito. Então eu posso chamar de duas maneiras, uma, botando ponto e botando o nome da propriedade, ou eu posso abrir e fechar colchete e dentro eu coloco o nome da propriedade, que no caso aqui é sigla. Aí aqui tem um outro exemplo, ó, que eu digo, ó, var sigla. Aí aqui vai aparecer o quê? Se eu colocar dessa maneira, curso, abre e fecha colchete, sigla, ponto e vírgula. Vai aparecer o nome sigla ou vai aparecer IFPB? Hein, pessoal? Aparece o nome sigla ou aparece o nome IFPB? Lá no console. Vai aparecer o sigla ou o IFPB? Nessa última linha, se eu executar, aparece sigla ou aparece IFPB? Aparece... Quase, Lucas.
aparece na realidade IFPB. Por quê? Lembre, ó, como é que eu faço para chamar o nome das variáveis, das propriedades? Eu posso chamar também com colchetes. Então aqui eu estou chamando a propriedade sigla do objeto curso. Essa aqui é uma variável. Aqui é uma variável sigla. Aqui é a variável. Eu não estou chamando a variável, eu estou chamando a propriedade do objeto curso. Deu para entender agora? Pronto, beleza então. Vamos seguir. Aqui, como é que eu faço para alterar o valor que eu já tenho? Eu posso alterar também. Se eu quiser alterar, eu altero do jeito que eu quiser. O código é meu. Então, vamos lá. Vamos alterar esse código aqui. Eu coloquei como iniciamos com o objeto curso. A propriedade sigla recebe FPB. A propriedade nome recebe a orientação objeto em Java. Eu estou alterando, perdão, no caso, as duas propriedades. Como é que eu altero? Eu boto o nome do objeto, ponto, o nome da propriedade. E eu coloco a atribuição, que é o igual, e digo que ele vai receber agora. Eu coloquei que a sigla lá do curso agora vai ser IFPE. E coloquei que o nome do curso é Desenvolvimento Web com JCF2 e JPA2. Troquei o nome, botei o nome de outro curso aí. O que vai aparecer lá no console? Ele vai aparecer o novo. Ele vai aparecer IFPB para sigla, como eu estou chamando aqui. E vai aparecer Desenvolvimento Web com JCF2 e JPA2 no lugar do nome. Então, se eu alterar aqui no decorrer do curso, ou no decorrer do código, se eu alterar aqui no decorrer do código, eu mandando imprimir, ele vem com alterado. Referência. A referência é como eu puxo a informação. Como é que eu também puxo essa informação? É bem simples como é que eu estou puxando. Ó. Eu criei aqui o objeto curso, como a gente tem feito, e criei uma nova variável, que essa variável, na realidade, eu estou puxando tudo que tem de curso. Tudo que já tiver em curso, agora eu jogo para X. E eu estou fazendo o que aqui? Eu estou fazendo bem simples. Ó. Eu estou pegando X recebe curso. Aí eu digo ó, que X.sigla recebe FPE e X.nome recebe Desenvolvimento Web com JCF2 e JPA2. Aí quando eu colocar ó, console.log, mandar imprimir lá no console e colocar a sigla, ele vai aparecer o quê? IFPE. Por que aconteceu isso? Porque eu estou referenciando. Eu estou referenciando. Onde é que aconteceu a referência? A partir do momento em que eu coloquei a variável X referenciando o objeto curso. A partir do momento que eu comecei a referenciar, eu já começo a alterar ele também automaticamente. É como se eu fizesse o seguinte. O que eu alterar em X, eu altero lá em curso também. Ok? Eu não vou dizer que fica mudando, porque na realidade o ideal é que, a partir do momento que eu referenciei, eu já não uso mais curso. Eu uso X. Mas o que eu modificar em X, modifica em curso. Vamos partindo. Aqui também o mesmo jeito, se eu colocar curso.nome, como eu já alterei aqui embaixo o nome, né? Aí ele vai fazer também a alteração e vai aparecer desenvolvimento web com JCF2 e JPA2. O protótipo. O protótipo, na realidade, é você também puxar aquelas informações do objeto usando uma forma um pouco diferente, que é usando essa expressão aqui. Eu boto ponto, aí underline, underline, protótipo e underline, underline. Aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou definindo o objeto como protótipo do segundo. Eu criei aqui ó, o objeto curso, certo? Como a gente já tem feito. Aqui eu estou criando um novo objeto, só que ele vazio, ó, novo curso, ele vazio, sem nada. E eu estou dizendo que esse novo curso vai puxar as informações que eu tenho lá em curso, usando protótipo. Aí aqui eu faço o quê? Eu quero imprimir, o novo curso já vai ter a nova sigla, que é IFPB. Eu já vou ter o novo nome, que é orientação a objeto em Java. Agora tem um detalhe.
Aqui, na realidade, eu estou usando esse como protótipo. Então, se eu alterar em novo curso, eu não vou estar alterando em curso, não. Ou seja, no curso original, nesse aqui, não vou estar alterando, não. O que eu tiver de alterar em novo curso, fica em novo curso. Eu não altero lá em cima. Não é referência. É como se eu estou dizendo assim, ó, eu estou fazendo uma cópia de curso para eu poder começar, para não começar do zero. Aqui só um detalhe, um parênteses que eu abri, que tem uma outra forma de você criar um objeto, que é utilizando a classe Object, né, a biblioteca Object, que é isso aqui, ó. Eu boto object.create e boto o nome do objeto que eu já tenho, que aqui eu estou criando esse novo curso puxando o que eu já existia. Mas isso é uma forma um pouco diferente, que é usando a biblioteca Object. Removendo uma propriedade é bem mais simples. Removendo a propriedade é só você colocar a função delete, e botar o curso. Aqui no caso eu estou chamando o objeto curso, ponto. E eu coloco a propriedade que eu quero remover. Aqui é sigla. Se eu botar curso.sigla, eu deleto isso aqui, ó. Eu excluo isso aqui de curso. E se eu mandar imprimir, ele vai dizer que não existe, ele vai imprimir undefined, não conhece. Porque eu não excluí, eu não dei um delete. Para a gente fechar aqui objeto, eu tenho verificação da existência de uma propriedade. Vamos dizer que eu não sei se existe aquilo ali, se não já foi definido. Então é bem simples eu saber se uma propriedade já foi definida. Eu boto o nome da propriedade em string, entre aspas, duplas. Aí boto in curso. É como se eu estivesse perguntando: a propriedade sigla está dentro de curso? Se tiver sim, ele retorna true. Ele responde true. Tem, verdade. Como por exemplo, aqui eu perguntei se nesse objeto curso eu tinha criado uma propriedade chamada carga underline horária. Existe isso dentro de curso? Não existe. Então ele me retorna imprimindo na tela false. Aí vocês vão ter que fazer depois, praticar, fora a atividade que eu vou passar para vocês, né? Que é aqui no caso o exercício de objeto. Bem simples para vocês fazerem. Vamos fechar meu último ponto da nossa aula, que é a parte de funções. A parte de funções é bem simples. Como eu disse a vocês, se eu crio um objeto, por exemplo, carro, e digo que quando alguém apertar no botão lá para ligar carro, ele só vai apresentar uma mensagem na tela dizendo carro ligado, ali foi uma função, foi algo que foi feito para que ele entendesse que dá para ligar um carro, aparecendo na tela o nome carro ligado. Então é uma função que você faz. Só tem uma diferença que vocês têm que lembrar. Pelo amor de Deus, esqueça de comer na hora da janta, morra de fome. Mas não esqueça isso. Se eu crio uma função separadamente, ela se chama função. Quando eu pego o mesmo código, a mesma função e coloco dentro de um objeto, dentro daquelas chaves do objeto, aí ele se chama método. Certo? Função fora do objeto, dentro do objeto, método. Dentro do objeto, método. Dentro do objeto, método. Fora, eu chamo só de função. Então, as funções de JavaScript são objetos, a gente conhece ele como objeto também. Você pode armazená-lo em variáveis, arrays ou outros objetos. Nesse curso só não vai entrar no escopo arrays. Eles podem ser passados como argumento ou devolvidos por outra função. Eu posso fazer uma função e chamar outra função dentro dessa função que eu estou fazendo. E vice-versa. Vamos ver aqui. Por exemplo, eu criei uma função bem simples para fazer uma multiplicação de um número. De dois números, perdão. Eu criei uma função, você declara a função dessa maneira, ó, var, nome da variável, recebe função. Function, no caso, né? E aqui eu estou dizendo que ele recebe dois números, x e y, que é a que a gente chama de argumentos. Ela recebe dois argumentos, o x e o y. E vai dar um return, no caso um retorno, que vai ser o resultado de x vezes y. Fiz o mesmo procedimento aqui. Função, que eu posso declarar também dessa maneira. Função, multiplicação, xy, return
x vezes y. Então, a função eu posso declarar dessas duas maneiras. Aí aqui embaixo eu vi o seguinte, ó, criei uma variável chamada var e chamei a função multiplicação 3 e 2. Eu estou chamando essa função aqui. Esse código aqui, vamos dizer que fosse outro código separado, certo? Vamos dizer que eu só tivesse esse aqui de baixo. Tanto faz um ou outro. Mas vamos lá. Eu estou chamando multiplicação, que é essa função aqui em cima. E eu estou passando para ele dois argumentos, o 3 e o 2. Então, ele vai fazer 3 vezes 2 e vai aparecer em que resultado? O resultado vai receber o valor 6. Aqui eu não fiz a multiplicação. Quem fez foi a função lá. Aqui é uma coisa simplória, pessoal. Entenda que é uma coisa simplória. Ou seja, uma coisa bem simples para vocês fazerem. Tal, que é uma função bem simples de multiplicação. Mas função pode ser utilizada para muitas coisas. Aí você pode fazer uma função gigantesca para fazer um cálculo, por exemplo, do imposto de renda de alguém. Para fazer quanto tem que descontar do salário de alguém. Aí você faz aí, você cria uma função separada e pega só para retornar o resultado. Aqui é uma coisa que eu botei bem simples de multiplicação. Então, por exemplo, ó, se eu fizer esse exercício aqui, ó, criar um script que realiza a soma de dois números e exibe o resultado de um alerta na página. Aqui eu crio uma função, daquela primeira maneira, var soma function xy, recebe dois números. Eu criei uma variável local chamada soma, x mais y, e ele me retorna essa variável, soma. Eu botei var, uma variável chamada cálculo, eu botei que soma recebe, soma recebe dois argumentos, o 5 e o 7. Quando eu somar 5 e 7, ele vai me escrever na tela o valor 12. Vamos ver esse código funcionando, para a gente fechar a aula de hoje. Var, soma, recebe function. Function x e y. Abrir aqui, vamos lá. Soma, recebe x mais y e retorna, return, soma. Aqui embaixo eu botei var cálculo, recebe soma e eu passo 6 e 9. Eu boto um alerta para aparecer a janelinha, né? Boto cálculo. Vamos botar para executar. 6 mais 9, 15. Está feito a função lá, chamando a função soma. Então, pessoal, hoje já foi um pouquinho mais rápido, mais extenso, tal. Eu espero que vocês consigam tirar algumas dúvidas de vocês. Estou aqui à disposição para vocês. Alguma pergunta, algum comentário que vocês vejam. Hoje já foi um pouquinho mais diferente, mas a gente tenta manter o nível, né? A gente tenta manter o nível de aprendizado. Alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram fazer, algum comentário. Pronto, tá ok, Renato? Tá ok, tranquilo. Show de bola, Lídia. Show de bola, Lídia. É aquela coisa, né? Como todo aluno diz, não, professor, na hora da aula eu entendo tudo. Quando eu vou partir para os exercícios, dá aquele branco, né? É sempre assim. Então, pessoal, já que vocês... aquela coisa, né? Os comentários, a gente sempre diz, não estou com dúvida, não sei o que e tal. E também, como diz aquela história, vocês já estão com a barriga roncando, né? Faz como diz a história quando era aluno. Quando, no caso, no tempo integral, vocês mais ou menos. A diferença é que vocês ficam o dia todinho na escola. Meu tempo, a gente começava, mas só era liberado de 5h45. Começava de 1 hora da tarde às 5h45. A gente morrendo de fome, a gente dizia... As lombrigas já estão comendo até as últimas proteínas que tem na barriga. A gente morrendo de fome, doido para ir para casa. Então, eu acho que vocês também já estejam com fome, provavelmente, né? Também já está
As lombrigas já estão chegando ao ponto de comer as proteínas, né? Porque a proteína é no último caso, né? Mas vamos lá, tá comendo a proteína. Se vocês não têm mais dúvida, então pessoal, muito obrigado pela paciência. Vá desculpando aí os atropelos, tudo tal. Porém, eu espero que vocês aprendam. Eu vou disponibilizar lá para vocês todos os materiais que vocês tenham acesso e consigam estudar. Tá ok? Qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. A gente vai tentar acompanhar e tirar as dúvidas de vocês. Tem os monitores aí para tirar as dúvidas de vocês durante a semana. Também, se eu conseguir ver e responder, porque também são muitas mensagens que eu tenho que acompanhar. Então, mas eu vendo, eu respondo também. Tá ok? Então, pessoal, boa noite, tudo de bom. E cuidado, porque não está de brincadeira não, certo? Não está de brincadeira não. Hoje mesmo, hoje aqui em Patos foi imoral. Teve um senhor que eu fiquei sabendo do caso hoje. Chegou na UPA, não tinha marca, não tinha nada, eu já estava agoniado e o jeito foi ficar sentado, certo? Então, tomem cuidado, se cuidem, tá ok? Então pronto, tchau, tchau pessoal, até mais.